E Pedro, aquele apóstolo impulsivo, forte, fica ouvindo. Eu digo que certamente o problema era entre ele e alguém. Ele já sabia muito bem que Jesus ensinara que era imprescindível o perdão. Mas eu acho que Pedro tinha alguma célulazinha brasileira. Porque ele já começou tentando ver se conseguia alguma coisa, alguma forma de justificar. Ele fala assim: Senhor, até quando o meu irmão pode pecar contra mim para que eu o perdoe? Será, arrisca, será até 7 vezes? Vocês sabem que no Oriente o número 7 era muito usado, não no seu valor absoluto, mas significava um número muito grande de vezes. Ou seja, ele queria ver se, de alguma maneira, mesmo que fosse uma em 1 milhão de possibilidades, de ele justificar o seu problema. E Jesus, sábio, percebendo a manipulação de Pedro, fala assim: eu não te digo até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes. Observem que Jesus não estava falando 490 vezes, não. Se 7 era um número infinito, imenso, imagina 70 vezes 7. E Pedro, então, acabrunhou-se, porque o objetivo é perdoar. Aliás, a esse respeito, contam que certa vez o médium mineiro Francisco Cândido Xavier, estudando o Evangelho nesse momento, ele virou-se para o Emanuel e disse: ô Emanuel, o senhor Emanuel, que ele chamava assim, né? O senhor me diga, me explique. Quer dizer, então, que a gente tem que perdoar 490 vezes? E o Emanuel, para ele, virou-se e disse assim: cada ofensa, Chico. Cada ofensa. Ou seja, é preciso perdoar sempre. O Evangelho nos ensina, os grandes mestres nos ensinam o perdão. Além disso, a ciência espírita vem demonstrar factualmente as dificuldades que o espírito enfrenta, os dramas, muitas vezes milenares, por conta da dificuldade de perdoar. Nós temos, e eu conto no meu livro, O Valor Terapêutico do Perdão, uma passagem do livro Contos e Apólogos, um capítulo do livro Contos e Apólogos do espírito Humberto de Campos, assinado como Irmão X, através de Chico Xavier, em que a história se dá numa jovem que tem uma gravidez indesejada. E ela, diante dessa gravidez, começa a se revoltar. E começa a conversar consigo mesma, num solilóquio. Aliás, ela pensa que é um solilóquio. Na verdade, nós sabemos muito bem que o espírito, quando está reencarnando, conquanto meio adormecido, mas ele participa do psiquismo materno. Tanto que o psiquismo materno, e hoje a ciência demonstra isso, acaba causando, dependendo do tipo de envolvimento, até mal-estares futuros, problemas no futuro, na construção da personalidade do novo ser. Então ela começou a discutir: eu não vou ter esse bastardo que, olha, vejam só, onde é que eu vou ter isso? Não vou ter, vou por fora, vou fazer o aborto. E, diz Humberto de Campos, o espírito diz: não, minha mãe, não faz isso comigo. Nós temos muito a acertar. Nós precisamos corrigir a nossa relação, não faça isso. O espírito já tinha litígio com ela, os dois vinham em litígio de muitas encarnações. E havia um momento, ele estava perto, vocês sabem que às vezes o obsessor encarna assim, compulsoriamente. E é até vantajoso, porque se a gente está do lado de fora atazanando, ele vem para dentro de casa e a gente cuida dele. E aí, dependendo de como a gente faz, a gente vai moldando. Aparando aqui, aparando ali, e aprendendo a amá-lo e levando-o a que nos ame. Então, muitas vezes acontece isso. Pois bem, então aquele espírito tinha se permitido, naquele instante, uma nova encarnação. Mas a mãe não queria. E nessa luta íntima,
ela acabou, imagina, ele também não tinha força, ela acabou fazendo o aborto. Conta o espírito Humberto de Campos que esse outro que ia reencarnar volta a todo rancor. Tem todo o ódio recrudescido. E ele passa a perseguir a ex-futura mãe. E nessa perseguição, ela adoece e desencarna precocemente. Ao ser transmudada para o plano espiritual, ela começa a sofrer a perseguição do espírito. E os dois começam e continuam a sua luta sem fim, passam a se digladiar no além, cada um ofendendo mais o outro. E isso leva um tempo grande de sofrimento, até que a providência divina interfere através da lei e faz com que os dois, através da lei de reprodução, da lei biológica da reencarnação, voltem juntos para uma nova experiência carnal. Só que eles nascem como chifópagos. Aquelas crianças que nascem com um corpo ligado uma a outra. É chamado chifópago porque comumente eles se ligam por essa região do externo, essa região mais inferior do externo, que é o chamado, o nome não é muito bonito, assim, apêndice chifoide. Então, chifópago, eles nascem como chifópagos, porque agora, juntos, vão ter que aprender a se tolerar. Então, muitas vezes, os chifópagos são espíritos que não conseguiram se entender. E a lei, no último recurso, faz com que os dois nasçam ligados um ao outro. Além disso, vários são os testemunhos que nós temos do mundo espiritual em relação ao drama causado pelo ódio e pela incapacidade de perdoar. Nós iniciamos já tem algum tempo, cerca de uns 4 anos, no Instituto de Cultura e Espírito do Ceará, no nosso trabalho de desobsessão, um tratamento para pacientes com doença de pânico, com transtorno de pânico. Foi uma proposta feita pelo Dr. Bezerra de Menezes. Ele propõe um tratamento espiritual em que nós apenas usamos o trabalho de desobsessão. Na verdade, quem faz, quem tem um cuidado com o espírito, com o tratamento, é o mundo espiritual. Então, consiste no seguinte: as pessoas que estão em tratamento são avisadas que devem, no dia da reunião, mais ou menos no horário da reunião, recolherem-se, entrarem em prece íntima. E, quando possível, os espíritos trazem-nas em espírito para comunicar. Vocês sabem que um encarnado pode se comunicar. Então, o corpo, enquanto o corpo está relaxado, dormindo, o espírito é trazido à reunião de desobsessão. Obviamente que a identidade não precisa ser revelada, nós não sabemos, normalmente não sabemos de quem se trata, são vários pacientes, e também não obrigatoriamente tem só que ser do Instituto, podem ser pacientes de outros lugares, porque o espírito não tem essa questão, da minha casa tudo bem, não é da minha casa, não tem isso. Então, um certo dia, comunicou-se um espírito muito aflito, em verdadeiro quadro de pânico, com um terror, um medo intenso. E logo, o doutrinador, o esclarecedor, identificou que era a comunicação de um paciente encarnado, de um espírito que estava passando por um transtorno do pânico. E ele começa a dizer do seu mal-estar, e o doutrinador calmamente vai envolvendo e faz com que ele regrida no tempo, para que, através da vivência que ele teve, que causou o problema, ele comece o tratamento espiritual. E ele vai retornando e vai para uma encarnação onde ele era um beduíno, um homem do deserto. E ele lembra de um momento exato em que ele mandara os seus asseclas sequestrar uma mulher. Ele tinha lá um amor, desses amores loucos, egoístas, por uma mulher, que por sinal era casada com o inimigo dele. E ele manda sequestrar.